Oi, tudo bem? Como que vocês estão? Vocês estão bonitinho? Vocês estão estudando, né? Bom dia, flor do dia para quem acordou. Ou provavelmente vocês nem dormiram, vocês devem estar estudando isso 3 horas da madrugada, né? Não importa, o importante é vocês verem os vídeos de novo, a gente continuar estudando, certo? Eu acostumei a dar aula desse jeito aqui, silêncio, a gente consegue até desenvolver as ideias, né? Mas a gente sente falta de conversar olhando para vocês. Apesar de que, se as aulas voltarem normal esse ano, eu já não vou mais lembrar como é que faz isso na frente da sala de aula, não, né? E a gente segue a vida desse jeito. Olha que gostoso. Terceiro ano de vocês poderia ser o melhor assim, nossa senhora. Interclasse, camisa de formatura, trote. E vocês estão aí, estudando comigo na frente do computador ou do celular, né? Bacana, gostoso, certo? Vamos para a aula, vamos parar de enrolar, né? Na aula passada que a gente teve vídeo, isso. A gente falou sobre a vulnerabilidade social, sobre situações de violência. E eu quero retomar uns pontos básicos lá para a gente poder tocar para frente, tá? Então, vamos fazer isso. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, não essa tela. Cadê essa tela aqui? Isso, tá? Quero voltar a uma coisa básica, tá? Quero lembrar vocês disso daqui, sobre os fatores que geram a violência. Tá? A gente estava falando na aula passada sobre vulnerabilidade social, mas eu não quero que vocês percam de vista que a gente estava falando no primeiro momento sobre quais fatores geram a violência. E não é a vulnerabilidade social. Né? Não é a pobreza, digamos assim, porque senão todo pobre seria bandido e nenhum rico cometeria crimes, coisa que eu já falei para vocês ano passado. Então a gente tem que ver esses fatores. E esses fatores, eles são baseados nas relações históricas que foram sendo desenvolvidas entre brancos e negros no Brasil. Então olha que interessante, para eu entender sociologia, para entender o que está acontecendo hoje com o negro no Brasil, para entender de fato o sequestro do ônibus 174 pelo Sandro, eu tenho que entender, primeiro, que ele estava numa situação de vulnerabilidade, segundo e principal, entender onde o Sandro estava inserido numa relação social historicamente marcada. Tá? Uma relação social que evoluiu ao longo da história do Brasil. Tá? Porque não é à toa que a maioria dos pobres são negros. Certo? Então, para entender a situação do Sandro, eu preciso entender as relações raciais no Brasil, eu preciso entender as relações históricas entre dois grupos hierarquicamente distintos, certo? Para eu poder entender essa violência. Tá? Então, isso eu não vou repetir de novo, porque eu já falei com vocês na aula passada. Tá? O que eu quero fazer com vocês é tocar para frente. E na aula passada, a gente tinha terminado justamente nesse slide aqui, né? Falando sobre esse lance de meritocracia enraizada, né? Falando da vagabundagem. Se alguém chega e me fala assim, mas o Sandro, ele sequestrou o ônibus porque ele era vagabundo, nunca foi correr atrás de emprego. Se alguém chega e fala isso, a gente cai nesse problema aqui, ó, de que a ociosidade encarada como vagabundagem virou um crime e aí tal passível de punição e justificou o quê? A perseguição da população mais pobre, negros ex-escravizados. Tá? Então eu caio num senso comum. É senso comum eu falar que o Sandro era vagabundo, por isso que ele sequestrou. O bandido é vagabundo, por isso que ele rouba. Não, peraí. Para entender a violência, eu preciso entender também o desenvolvimento das relações sociais históricas no Brasil. Certo? Então isso é importante. Se eu não fizer isso, eu estou sendo maldoso. Eu não estou fazendo uma sociologia, não estou pensando direito. Eu estou sendo ruim. Tá? Então, beleza. Então, falamos dessa meritocracia enraizada que acaba justificando que a exclusão e a perseguição policial às camadas populares pobres e despossuídas. Despossuídas do quê? Despossuídas de direitos. Tá? Não despossuídas necessariamente de produtos, de consumo, mas despossuídas de humanidade, despossuídas de direitos, despossuídas de bens também. Certo? Então, vamos continuar aqui, vamos continuar falando sobre essa situação do preto no Brasil. Porém, a exclusão social do outro pode se dar antes mesmo do enquadramento legal, na lei, no caso, né? Ou seja, antes que o delito seja cometido. As formas de exclusão podem ser mais ou menos explícitas, tá? E mais ou menos violentas. Então, por exemplo, você é negro, você vai subir, por favor, lá pelo elevador de serviço. É uma forma de exclusão explícita.
tá? Ah, mas olha, estamos aqui selecionando pessoas de acordo com a cor da pele. Uma forma de exclusão explícita, tá? Mais ou menos explícitas e mais ou menos violentas também, tá? Baseada na violência física, na violência simbólica, a violência simbólica de não permitir que o negro chegue a um determinado nível social, por exemplo, tá? Dependendo do contexto e dos atores sociais envolvidos. A exclusão social pode se dar antes desse enquadramento legal. Antes de eu excluir o negro, falando que ele é vagabundo, eu posso excluir o negro de outras maneiras. Ah, eu acho que o negro é sujo, eu acho que o negro ele é violento, eu acho que o negro não sei o quê, baseado nos estereótipos, tá? Então, assim, nós temos como exemplo os casos dos moradores de rua, dos moradores de bairros periféricos ou de favelas, concebida como foco privilegiado de criminalidade. Ah, porque na favela tem muito criminoso. Esse é um estereótipo, tá? Que não é bem assim, vocês sabem disso, vocês têm que saber disso, tá? Em que todos são suspeitos até que se prove o contrário. E olha que interessante, nos direitos humanos a gente viu que todo mundo é inocente e a culpabilidade é que deve ser provada. Por quê? É preferível deixar um culpado solto do que inocente preso. Só que você chega nas periferias, eu mudo essa lógica. Eu tenho o quê? Todos são suspeitos, até que eu prove o contrário. Eles têm que provar a inocência deles, né? E nesse sentido, é extremamente importante a gente entender isso que eu estou falando, isso que eu falo agora, isso que eu falei nas últimas aulas, tá? Eu tenho cada vez mais morrido negros no Brasil. Tá? Outras várias notícias já essa semana, um moleque de 7 anos que morreu no Rio de Janeiro, no portão de casa. Outro de 14 que morreu. Pô, entendeu? Então, vida negra não está importando, mas vida negra importa. E eu só vou conseguir entender esse movimento de vidas negras importam aqui no Brasil e nos Estados Unidos se eu estudar as relações raciais nos dois países, certo? Então, vocês precisam entender um pouco disso que eu estou falando, certo? Embora essa associação seja feita tanto em relação aos homens quanto às mulheres, criminosos, o negro é criminoso, ela é particularmente contundente no caso do jovem do sexo masculino, morador da periferia, e se ele for negro ou pardo, então, ele já nasceu com um alvo na testa. Tá? E isso é fato, as pesquisas já mostraram e vocês viram as notícias. Quem é que morreu? Foi branco? Quem é que teve um tiro aí, estava em casa? Foi branco? Foi a menina negra? Foi o menino negro? Foi outro jovem negro? Foi o pai de família negro? Eu não vi branco. Tá bom? Então, presta atenção nisso. Uma das resultantes mais importantes desse processo de rotulagem, tá? Desse processo de criar estereótipos, isso. Putz, difícil, hein? Estereotipização. Isso, estereotipização. Uma das resultantes mais importantes desse processo é a rotulagem sistemática de determinados grupos sociais segundo esquemas de tipificação, segundo estereótipos. O que está em debate, então, não são apenas os agentes de segurança, tá? Os policiais, por exemplo, e das instituições detentoras do direito do uso legítimo da força sobre a população. Quem tem o direito do uso legítimo da força? O Estado. Quem quer a força? A polícia. Tudo bem? Então, quem é que tem esse direito legítimo? Por que legítimo? Porque nós, cidadãos, entendemos que o Estado ele tem essa prerrogativa. Usar a polícia para manter a ordem. Tá errado? Não, tá certo. Ok? Isso daí é ok, é uma visão weberiana, tá certo isso. O complicado é quando o Estado, através da polícia, acaba matando mais negro. Certo? Então tá. O que está em debate não são apenas as ações dos agentes de segurança e das instituições do Estado, né, que acaba perseguindo mais esse negro, mas tá o quê? O pressuposto subjacente a essa dinâmica das interações. Qual que é a droga desse pressuposto subjacente à atuação dessas instituições com relação aos negros? É a concepção de cidadania. Eita, preula. Peraí. Presta atenção nisso daqui. Tá? O negócio é interessante. Nós temos duas pessoas diferentes. Nós temos o branco, nós temos o negro. Nós temos o branco que mora no Leblon e o negro que mora na Rocinha. Ou o branco que mora no bairro rico e o negro que mora na periferia. Tá? Na casa de quem a polícia vai entrar chutando a porta? Algumas semanas atrás, vocês viram. A polícia chegou na casa do cara de condomínio rico, fechado.
o cara chegou falando assim, ó, você chega lá na periferia, você pode fazer isso, mas aqui, meu querido, aqui é diferente, aqui você não é ninguém. Não foi isso que o cara branco falou, porque ele estava batendo na mulher, e não foi de forma diferente que a polícia agiu? Então, por trás dessas atitudes, tanto desse cidadão que fala drogas para a polícia, que falou groselha por policial, e também essa atitude da polícia com relação ao negro e ao branco, o que está por trás dessas atitudes? Tá o quê? A concepção de cidadania. Tá? Quem é cidadão? Quem merece ser cidadão? Tá? Então, há uma coexistência de cidadãos, não é cidadões, cidadãos, tá? Há uma coexistência, existe ao mesmo tempo cidadãos e não cidadãos, ocupando diferentes posições na sociedade e, assim, consequentemente, não têm os mesmos direitos. Então, pera, vamos lá. Nós temos o modo como a polícia, o modo como o Estado trata os cidadãos, como trata o negro, como trata o branco. Por que trata o negro diferente do branco? Por causa de uma coisa simples. A concepção de cidadania, a concepção de quem é cidadão, o negro ou o branco. Tá? E aí lembra tudo aquilo que eu falei de cidadania. A cidadania é ter direitos garantidos. Ter a sua segurança, a sua educação, a sua saúde garantida. Então, eu tenho um não cidadão, o negro, eu tenho um cidadão, o branco. Tá? E esse conceito de cidadania vai determinar o modo como tanto a polícia quanto o Estado vai agir com essas duas camadas da população. Certo? Então não é difícil essa ideia, ok? E olha lá então, complementando essa minha fala. As razões para a violência policial, tá? Embora bastante complexas, e são, tem muito mais coisa por trás disso, tá? Podem ser entendidas ao se analisar as relações sociais, tá? As relações entre os seres humanos, entre o Estado, entre as instituições e os cidadãos. Então podem ser entendidas as razões para a violência policial, podem ser entendidas ao se analisarem as relações sociais, considerando o modo como os próprios cidadãos, eu, você, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o cara que está andando lá no meio da rua, tá? Como cidadãos, ao interagirem com as instituições sociais, Estado, igreja, escola, tá? Exprimem, como esse cidadão exprime as suas expectativas, tá? As suas concepções acerca do que é segurança, acerca do que é policiamento e do que é cidadania. Então, presta atenção nisso. Tá? Como explicar a violência policial? Uma primeira coisa, uma ideia básica que ajuda a explicar a violência policial é como nós, como pessoas, nós, eu, você, o policial, o Estado, o governador, o prefeito, tá? Como nós entendemos o papel da segurança, o papel do policial, o conceito de cidadania. Se eu entender que cidadão só é aquele que merece ser cidadão, e aquele que merece ser cidadão é aquele que consome, então já excluiu o negro. Essa é uma concepção errada. Mas tem muita gente que vai ter essa concepção de que cidadão é aquele que merece ter direitos. Merece porque fez por merecer. Não tem aquela ideia básica, direitos humanos para humanos direitos? Olha só. E aí quando eu tenho cidadãos que entendem isso, policiais que entendem isso dessa maneira, prefeitos, governadores e presidente, que entendem isso dessa maneira, eu vou ter uma concepção errada sobre direitos humanos. Eu vou ter uma concepção errada sobre cidadania. Eu vou justificar, então, o quê? A violência policial. Tudo bem? Então, não é difícil entender essa ideia. Tá? Então, as razões para a violência policial podem ser entendidas ao se analisar como os próprios cidadãos, eles entendem as concepções e o papel da segurança do policial e do Estado. Tá? Como o cidadão entende o que é cidadania. Então, olha que foda uma coisa que eu tô falando para vocês desde o começo do ano. Eu preciso entender o conceito de cidadão para eu poder lidar com pessoas. Eu preciso entender o que é coisificação e desumanização para eu entender que eu estou lidando com pessoas e não com números, e não com coisas, e não com vagabundos. Eu preciso entender que cada ser humano em si tem a sua própria história de vida. Que essas pessoas elas amam, que elas sofrem, que elas têm planos de vida. Porque se eu não entender isso em cada um de vocês, em cada um de nós, eu posso o quê? Calhar em ter uma violência por parte do Estado, porque a polícia é o braço armado do Estado. E se o Estado ele violenta o cidadão, o Estado trata o cidadão como lixo. Tá? Então, é uma ideia muito foda. Eu gostaria que vocês parassem e prestassem atenção nesses últimos slides. Tá? Porque isso ajuda a mudar o pensamento.
pega esses slides, imprime e cola na porta do armário. Toda vez que você acordar, você olha e fala assim, não, olha só, o conceito de cidadania ele está de ponta cabeça. Nós temos que reinventar esse conceito de cidadania. Qual que é o conceito de cidadania? Garantia dos direitos básicos para uma vida digna. Certo? Então, ok. A violência policial, então, ela pode ser compreendida por meio das concepções, das ideias que a gente tem sobre segurança pública, hoje vigentes, e do modo como o outro, o próximo, o negro ou o branco, né, seja ele criminoso ou apenas provável suspeito, é visto pelos cidadãos e por aqueles que detêm o direito ao uso legítimo da força. Como é que nós, cidadãos, vemos o negro? Como a polícia vê o negro, como o Estado vê o negro. Certo? Porque o policial é cidadão. Se ele tem uma concepção de que todo negro é vagabundo, como que ele vai lidar com o negro? Se ele tem a concepção de que todo negro é suspeito, como que ele vai lidar com esse negro? Você está entendendo? É essa a ideia. Tá? Então, segue lá a vida. Então, um exercício aqui, vocês não vão fazer, vamos debater aqui, vamos pensar, eu quero que vocês pensem nisso. Tá? O que acabou motivando o assassinato dos menores na Candelária? E qual foi o desfecho do sequestro do ônibus 174? E tem tudo a ver com isso aqui que eu estou falando para vocês. Tem tudo a ver aqui, ó, com esse slide, tá? Então, olha lá. O que motivou o assassinato dos menores? Foi o fato daqueles menores da Candelária terem tacado pedra no carro? Não foi isso. Tá? Foi antes o quê? Uma concepção de cidadania, uma concepção do que meninos de rua merecem. Ah, eles merecem apanhar? Então é isso que a polícia vai fazer com eles. Ah, mas meninos de rua são vagabundos? Então vai prender eles. Tá? O que aconteceu com o Sandro? Qual foi o desfecho? A vítima morreu, o Sandro foi morto dentro do carro. Por quê? A concepção da polícia é o quê? Vamos matar esse pedaço de carne aqui, esse vagabundo, que não fez por merecer a cidadania dele. Em nenhum momento esses policiais que mataram o Sandro, ou o Estado, vamos colocar o Estado que assassinou o Sandro, vai pensar e falar, puta, mas o Sandro, ele é uma responsabilidade minha, porque o Sandro, eu deveria ter protegido ele, eu deveria ter dado acesso à educação para ele, eu deveria ter dado acesso à moradia de qualidade, eu deveria ter dado acesso à segurança para a mãe dele não morrer assassinada, tá? E eu, como Estado, eu não dei isso. Então a culpa é minha do Estado. O Estado ele não vai pensar nisso. Ele não vai falar assim, putz, eu criei o Sandro. Não, ele vai falar assim, mano, o Sandro é uma criação dele mesmo porque ele é vagabundo. Porque é uma concepção errada essa, de que o negro é vagabundo. E aí, o policial que tem essa ideia de que o Sandro era vagabundo, o que fez com ele dentro do carro? Foi lá e matou o Sandro. Tá? Então, é complicado. Eu gostaria muito que vocês entendessem isso que eu estou tentando falar para vocês. Tá? Vocês percebem que eu estou um pouco até mais agitado que nas aulas online, porque isso me revolta. Porque eu quero muito que vocês entendam isso. Tá? Então, vejam com carinho essa aula. Tá? Por favor, vê com carinho isso. Veja de novo, pensa, reflita sobre as condições, porque isso que eu estou falando é que está explicando todas as relações aqui no Brasil. Isso que está explicando por que o moleque de 14 anos foi morto, por que o pai negro fugiu da polícia e tomou 80 tiros no carro. Tá? É isso que eu quero que vocês percebam. Eu quero que vocês percebam que tudo isso que está acontecendo é fruto de um desenvolvimento histórico do Brasil. Dá para mudar? Dá para mudar. Mas a gente tem que mudar o nosso pensamento primeiro. Tá? Então, olha só, dentro dessa concepção de cidadania, o negro não é cidadão. O negro não é visto como cidadão, porque ele não tem direito. E aí eu já falei para vocês. Saúde, educação, tá? Segurança. E aqui eu vou mostrar para vocês. Ele não tem direito também à participação política. Tá? Então, olha lá. Mesário e Ipanema diz que babás justificam o voto porque são proibidas de votar pelos patrões. Olha isso! Então, a concepção do próprio cidadão com relação à cidadania. Nenhuma consideração com o quê? Com o direito básico dessas babás de votarem. Então, esses patrões estão fazendo com que as babás justifiquem para elas cuidarem dos seus filhos. Ah, em quem você vai votar? Você vai votar naquele tal candidato? Ah, eu não apoio aquele candidato. Então você vai ficar comigo, tá? Você vai ficar comigo e você não vai votar. Você vai cuidar do meu filho, você vai justificar. Tá? O que acontece, então? Qual é essa concepção de cidadania? O negro ele não tem direito a essa cidadania. Certo? Olha que droga. Segurei o palavrão aqui, hein? Segurei bonito, hein? Então olha lá o que ele colocou. Sobre ser mesário em Ipanema.
14 domésticas e babás já justificaram seus votos porque os patrões as fizeram ficar com seus filhos hoje. Isso só na minha sessão. Isso só até agora. Cidadania também é um privilégio. Tá vendo? Que coisa, que complicado, gente. Essa é a concepção de cidadania que muitos cidadãos têm. Tá? A cidadania deve ser merecida. Não, a gente não vê a cidadania como uma obrigação do Estado. A gente vê a cidadania como algo a ser consumido. Se eu sou rico, eu posso consumir cidadania. Eu posso consumir escola de qualidade, saúde de qualidade. Eu posso votar. Agora, o pobre, que é vagabundo, não, ele não vai poder consumir nada de qualidade. Escola, saúde, segurança, ele não vai poder participar politicamente. Olha que droga. Tá? Então, esse negro acaba vivendo o quê? Uma situação de não cidadania. E essa situação de não cidadania corresponde a uma não participação mínima no conjunto dos direitos instituídos por nós como cidadãos, por nós como sociedade e também legitimados pela gente através do nosso voto. Então, o não cidadão, ele não consegue participar minimamente da sua própria cidadania, no conjunto dos direitos que teoricamente ele tem para ele mesmo, mas na prática ele é negado, como essa babá. Como essas babás. Tá? Então, uma das formas mais contundentes de manifestação da não cidadania é a separação entre infratores criminosos e pessoas sob fundada suspeita. Então, opa, peraí. O preto é criminoso. O branco é suspeito. O preto é traficante. O branco é usuário. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Então, uma manifestação dessa cidadania é a separação entre criminosos e suspeitos e os que são considerados cidadãos legítimos. Vamos ver aqui o último slide aqui, né? Vamos ver esse exemplo. Então, aqui, ó. Uma notícia do G1 da Globo mesmo, um do Rio e do Ceará, né? Mas da Globo, os dois. Os dois, um no dia 17/3 e outro no dia 27/3 de 2015. Tá? Então, polícia prende jovens de classe média com 300 quilos de maconha. E embaixo, polícia prende traficante com 10 quilos de maconha. Olha aqui a concepção de cidadania, gente. É um tapa na cara isso. Tá? Então, olha lá. Jovens de classe média com 300 quilos de maconha são jovens. Mas agora, um cara da periferia com 10 quilos é traficante. Olha só que foda. Tá vendo? Como... esse preconceito, ele muitas vezes é muito velado, ele é disfarçado, às vezes a gente não percebe. Por mais que aqui, ó, seja um tapa na cara. Tá? Então, deixa eu acabar aqui com o compartilhamento. Olha, muita informação nessas últimas 2 semanas. Informações extremamente relevantes para a gente entender os protestos e as questões que estão acontecendo aqui com a gente hoje. Tá? Eu quero que vocês vejam com muito carinho essas 2 últimas aulas, eu quero muito que vocês reflitam, porque desde esse começo de ano eu estou falando para vocês que o 3º ano, agora nesse primeiro semestre, é muito mais uma questão de habilidades do que eu decorar conceitos. Tá? Porque eu estou falando de seres humanos, eu não estou falando de objetos de estudo, eu estou falando de pessoas como eu, como vocês, eu estou falando de negros que estão morrendo por qualquer coisinha. Tá? Eu estou falando de pessoas que sentem medo de sair de casa, e a maioria de nós, homens, brancos, héteros, a gente não sente esse medo. E a gente precisa, então, entender o que as outras minorias passam. Tá? E entender o que as outras minorias passam é se colocar no lugar dos outros. É ver os outros como seres humanos como a gente. Tá? Eu quero que vocês façam muito esse exercício de reflexão. Essas últimas aulas elas foram tensas, elas foram intensas também. E eu preciso muito que vocês entendam isso. Tá? Então, estudem bastante, leiam bastante, pensem, reflitam. E fiquem bem. Tá? Na próxima aula a gente vai falar de direitos também, a gente vai começar a ver umas coisas diferentes e a gente vai começar a caminhar para o final desse bimestre. Tá? E no 3º bimestre o assunto vai ser outro, certo? Então, bons estudos para vocês, bons estudos, né? E fiquem desse jeito, ó. Um beijo, tchau.